Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. É isso aí, meus irmãos, estamos de volta e agora vamos chegar no momento da palavra, a qual nós iremos estar trabalhando um pouco sobre o assunto da união. Chama o momento da palavra aí, em nome de Jesus. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. É isso, meus amados. O nosso momento da palavra aqui está sendo um momento um pouco diferente. Nós trabalhamos um pouco mais em comum do que uma palavra congregacional, como é bastante normal em nossas igrejas, né? Mas eu quero te convidar também a você estar já lançando o teu pedido de oração, porque antes de estar encerrando essa programação, nós iremos orar pela tua vida, iremos orar pela tua casa, iremos orar pela tua família. Você que está nos acompanhando aí pelas lives, deixa aí o teu pedido de oração aí no comentário de nossas lives. E você que está nos acompanhando aí pelo site, você que está nos acompanhando pelo aplicativo, nos chame pelo 22 99206 0056, 22 99206 0056, que é o WhatsApp da rádio. Lança aí o teu pedido de oração. Nós iremos orar por você e temos certeza que Deus irá trabalhar em tua vida e em tua causa. Meus amados, os assuntos aqui a qual nós iremos trabalhar nessa tarde de sábado é um assunto muito legal e interessante. Vamos trabalhar um pouco do assunto de união. O que seria importante para a igreja hoje, se não nós buscarmos o Senhor de uma forma conjunta? Isso é interessante para nós estarmos abrindo aqui este assunto. O Salmo de número 133, ele é um salmo muito interessante, né, meus irmãos? O salmo é escrito por Davi, um dos cânticos conhecido como Cântico de Romagem. Ele vai trabalhar muito sobre a excelência da união fraternal. O que seria essa excelência da união fraternal, né, meus irmãos? Ele traz alguns assuntos que era muito vivo no Antigo Testamento, para simplesmente trazer à tona a importância desta união. Esse salmo é um salmo muito conhecido da igreja, nós citamos bastante, em especial quando vamos visitar outra irmã em Cristo, outra igreja em Cristo, ou outra parte da igreja em Cristo, né, mesmo que a igreja é uma só. Gostamos muito de olhar para os demais e falar: oh, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Mas eu gosto de falar que é muito fácil, né, meus irmãos, apenas nós estarmos falando. O que é difícil em todo esse contexto é nós estarmos vivendo este assunto, vivendo esta união, vivendo, meu irmão, esse afeto, esse amor, isso que nós chamamos de fraternidade, que é basicamente um desafio em nossos dias, né, meus amados? E olha só que número maravilhoso de salmo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que sobe, ou que é lançado sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que maravilha, meus amados. O Senhor, ao trabalhar um pouco sobre este assunto de união, ele fala que é agradável. O primeiro ponto é que a união, ela é agradável. A pior coisa no mundo, meus irmãos, é nós vivermos em uma casa ou em um local a qual não é agradável. O incômodo é tão notório que muitas das vezes nós não sabemos nem como nos portar ou se comportar nesses assuntos ou nesses locais.
Mas o que é interessante é que a união, ela faz muito mais além que isso. A união, ela torna o ambiente agradável. Quando o povo de Deus vive unido, vive neste comum maior, é muito interessante que o salmista compara esta união como óleo precioso que é lançado sobre a cabeça de Arão. Óleo precioso que é lançado sobre a cabeça de Arão, meu irmão. Isso é muito maravilhoso. O óleo precioso é um composto de excelentes especiarias, a qual era usado tanto para consagrar objetos, como também os sacerdotes, no caso a família de Arão. A todos aqueles a qual o óleo era lançado, aquilo agora era pertencente apenas ao Senhor. Para os irmãos entenderem, neste contexto, aonde se encaixa este óleo é basicamente, de acordo com o salmista, o contexto da união. Aonde o povo vive unido, traz a mesma situação a qual esse óleo especial traria para o sacerdote e para o tabernáculo. Aonde tem união, não tem apenas um local agradável, mas também tem um povo pertencente ao Senhor. Quando nós falamos de união, isso é interessante porque o Senhor, ele não se importa nem tanto em quantidade, ao ponto dele citar aonde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou presente no meio deles. É claro que tem um contexto disso aí, falando sobre oração, sobre perdão, sobre muitos pontos interessantes. Mas o que nós queremos também retirar desse texto, neste ponto de união, é que não precisa nem sempre ser uma união de 10.000 pessoas. Mas se tiver 2 pessoas unidas com sinceridade, a bênção do Senhor está ali. Aquela dupla está consagrada, assim como o objeto que era ungido pela especiaria sagrada do Antigo Testamento. E que coisa maravilhosa, que coisa sensacional. Pensa bem, meus irmãos. O Senhor, falando pela boca do salmista, que é como o orvalho, que ele desce sobre o Monte Hermon. O Monte Hermon é o maior monte que tem ali em redor de Israel, de Jerusalém, melhor falando. Ou do corpo todo de Israel. É o maior. Agora pensa bem. Um monte enorme, sendo banhado apenas por pequenas gotículas de orvalho. Mas o que é interessante é que, por mais que o orvalho é uma pequena gota de água, uma gota minúscula, mas por tanto cair aquele orvalho, aquela umidade se concentrava através de pequenas gotas de orvalho, a terra encharcava-se. E quando encharcava-se, brotava muitas árvores. Para nós entendermos o contexto da união, pode ser pequeno, mas se unirem um ao outro, se for trabalhado nesse contexto de junção, você vai ver naquele local nascendo árvore, dando fruto, tendo vida. Isto é maravilhoso. O contexto de união trabalhado pelo Senhor é um contexto sensacional. Aí o Senhor, usando a boca de Davi, ele fala assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para todo o sempre. Pensa bem, meu irmão, que profecia, que promessa genuína. O Senhor ali pegando aquele povo, pequenas gotículas, e fala: ali, onde tem esta união, pode ser até um povo pequeno, pode ser até crianças, mas se estão unidos por o propósito de me adorar, ali sim, eu vou estar presente, eu vou ordenar a bênção, eu vou ordenar a vida, e não é só agora não, tá? É para todo sempre. Porque eu sei que a união ali é uma união por mim, para mim e comigo. Presbítero Adael, pode citar aí também. Pode ficar à vontade. União, irmãos. A união é algo
muito, como o pastor está falando, né? Muito importante nos nossos dias. E a gente fala tanto de união, a gente sempre fala dessa necessidade, principalmente com a igreja, mas a gente precisa ver tudo, ver toda a nossa vida como um todo, né? Porque não adianta, pastor, ser unido somente na igreja. Os pastores, normalmente, que pregam a palavra verdadeiramente, falam que normalmente eles usam muito essa frase: irmãos, o culto não começa aqui, o culto começa lá na tua casa. E essa questão de começar o culto em casa envolve família. Tem muita gente que preza tanto pela união na igreja, mas um dos pontos principais para poder falar a respeito de união do corpo de Cristo precisa envolver a união da nossa família, né? O pastor Adael está falando aqui quão poderoso é um povo que está unido. E, queridos, infelizmente nós temos visto tantas pessoas valorizarem tantas coisas, mas não têm cuidado dos seus, da união dentro de casa. Porque por mais que o culto seja abençoado, a palavra, os louvores, mas a minha casa não tem a união que tenho dentro da igreja, é um problema para Deus. Nós temos que cuidar dos nossos, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. E os propósitos, pastor Delcio, tem que andar unido. Desde quando eu me converti, eu aprendi uma hierarquia que tem que estar na cabeça de todos os crentes. E ela é muito importante. Que hierarquia é essa? É 3. Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o que, pastor? Família ou igreja? Primeiro lugar, segundo lugar é a família. Sempre foi a família. Segundo lugar é a família. E em terceiro lugar vem a igreja. O que acontece é que muitas pessoas têm zelado tanto e não têm respeitado essa hierarquia. E às vezes está indo tão bem na igreja aos olhos, mas por priorizar a igreja, deixar a família em terceiro plano, já começa um problema. Porque parece que está dando tudo certo. Lembra daquela palavra de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo Paulo fala a Timóteo que aqueles que não cuidam dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque pensa numa pessoa que está cuidando de tudo, às vezes é tão envolvida, é a Marta, pastor, a Marta dentro da igreja, mas às vezes não cuida dos seus. Eu tenho exemplos que eu vejo, de pessoas que, ótimos pregadores, ótimos cantores, e não são um bom pai ou boa mãe, ótimas missionárias, e isso é um problema muito sério. A gente não tem exemplo maior na Bíblia do que Davi, né, pastor? Com certeza. Davi foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, mas o ponto fraco de Davi foi ser pai. Ele foi um péssimo pai. Foi negligente na hora que os filhos precisaram dele. E você conhece a história de Davi. Então, queridos, temos que ver essa hierarquia aí. Porque a gente está falando aqui de união. Mas se não houver união na família, a união da igreja ela não é verdadeira. Ela não é. Eu tô me apresentando como alguém que zela pela união na igreja, mas a minha casa às vezes não está unida. E quando a gente fala de hierarquia, né, pastor? Hierarquia, Deus, família e igreja, a gente está falando de uma coisa que é muito importante a gente perceber. Por exemplo, cuidar dos nossos filhos. A gente tem um caso de um pastor, por exemplo, de um rapaz que chegou pro pastor e falou assim: pastor, meu filho não ora, meu filho se desviou, meu filho saiu da igreja. Aí o pastor falou: eu já esperava por isso. E o rapaz perguntou: mas por que, pastor? Porque nos dias de culto, quantas vezes você priorizou em ir para o shopping ao invés de vir para o culto?
Quantas vezes você priorizou em ficar à tarde assistindo o jogo no domingo do que vir para o evangelismo? Foi o que seu filho aprendeu. Como que ele vai ser um ótimo crente se nem você é um bom crente? Então, a gente tem que entender que a nossa família ela é muito importante para a união da igreja. A nossa família é primordial. Nossa família tem que andar bem. E quando a gente fala disso, tem que andar em conjunto. Porque não adianta também eu largar a igreja para ir ficar só com a família. Eu tenho que unir a minha família no mesmo propósito de união da igreja. Não é, tá bom, tenho que cuidar da família. Vamos pro shopping, vamos ficar em casa, vamos fazer isso. Tudo bem fazer uma vez, 2 vezes. Mas ficar fazendo o tempo todo, aí a família vira prioridade. E aí as pessoas às vezes esquecem a igreja. Então tem que haver um equilíbrio nessa união, para que venha a haver a união. Cuide da sua família, cuide da igreja. E principalmente, para resolver isso, una-os no mesmo propósito. Porque quando os nossos filhos nos veem crescendo na presença do Senhor, eles vão querer ser crente. Esse mesmo pastor que eu estou falando aqui usou um exemplo e falou que um irmão uma vez chegou para ele e viu o filho dele prostrado no chão orando e adorando ao Senhor, pastor. Ele falou, mas como que você faz para o seu filho ser assim? Porque o meu não faz. O pastor falou, eu nunca falei para ele fazer isso. É porque ele vê a gente fazendo. Ele me vê prostrado. Ele vê eu e a mãe dele orando. Ele vê eu e a mãe dele buscando. Então, queridos, olha isso. Ele não precisou falar nada, mas o filho compreendeu que aquela é a forma certa de proceder. Então você entende como é necessário? Eu estou levantando aqui, a gente está falando a respeito de união, mas na hora que o pastor Adaelso ele me falou a respeito do tema que nós falaríamos hoje, eu já pensei logo diretamente na família. Eu creio que é algo de Deus, né? União, queridos, do corpo de Cristo é primordial, mas cuida da família. Como é que pode, né, pastor? Às vezes a pessoa pregar, cantar, falar tanto, e a família às vezes está sentindo falta, tá pedindo calma, fica um pouco com a gente, desacelera, e ele às vezes negligencia e continua. Eu já vi pessoas perderem família por conta disso. Isso é interessante porque sem família não tem como existir igreja, né? Até porque a igreja é a junção de várias famílias, entrando em uma família só e se tornando os domésticos da fé. E quando negligenciamos esses dois lados, a tendência é que a família seja destruída. Infelizmente nós temos bastante isso. Nós vemos pessoas, biblicamente falando também, sensacionais na sua vocação para com Deus, como foi no caso também de Samuel, né? Samuel foi um grande homem de Deus, tendo até mesmo 3 ofícios naquela situação tão triste que estava o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas em contrapé nós vemos os seus filhos sendo os filhos de Belial. Meu Deus. Então isso falta muito, essa união, essa junção, este conjunto. Nós vemos diversos tipos de união. Vemos, por exemplo, de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15 a 16. É uma forma também de união muito interessante. É uma forma de crescermos em união. O livro de Efésios, a epístola aos Efésios, ele trabalha muito nesse contexto. O apóstolo Paulo os ensinando a estar tanto agindo como família, como também servos e servas com o seu senhor também com os seus servos, de um modo geral. Só que um ponto interessante que ele cita aqui, no capítulo de número 4, versículo 15 e 16, que nos faz também pensar um pouco sobre união. Que ele diz: mas seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo, naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você vê como
quando o povo ele se junta, se une, biblicamente nos parece que ele se completa na cabeça que é Cristo. O corpo começa a se ajustar, cada um fazia a sua função. Isso é muito interessante, tanto no questão de família, porque é claro que uma família que trabalha para um bem comum, a tendência é eles refletir isso dentro da casa de Deus. Até porque não tem como a pessoa viver em desunião dentro de casa e chegar na igreja dizendo que é unido, que gosta de somar. Como a palavra do Senhor nos fala, na casa do Senhor não vai ficar ninguém de engano. Não ficará ninguém de engano na casa do Senhor. Então um dia a tendência é oscilar, é cair, é vacilar. Isso é interessante porque nós trabalhando em nossos ofícios, em função, embora o cabeça seja Cristo, a cabeça sem um corpo não é um corpo, é apenas uma cabeça. Tem que ter a ligação, meu irmão, a igreja, ela tem que se comportar como pertencente do corpo de Cristo. E se não tiver união, primeiramente, seu setor de trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, infelizmente a tendência é que o braço ele se perca do corpo, seja amputado. A perna sendo amputada, meu irmão, é uma tristeza, porque o corpo agora já começa a estar falhando em sua caminhada. A tendência é aquele corpo docente local endoecer-se e infelizmente vir a mecer e parar de existir uma parte do corpo de Cristo ali, do maneiro geral da igreja invisível. Trabalhando neste bem comum, nesta união, pode ter certeza que Cristo como cabeça irá ser glorificado em nossas vidas como igreja do Senhor. Pode continuar. Amém, glória a Deus. O pastor falou aí agora de corpo. Nós somos o corpo de Cristo, né? O apóstolo Paulo, quando ele quis falar a respeito da união do povo de Deus, ele também citou o exemplo de um corpo, né? Tem a mão, tem o pé, tem o ouvido, tem o nariz, tem todo mundo. E queridos, nós somos parte de um corpo, mas se nós somos o corpo de Cristo, mas se estivermos unidos. Se não estivermos unidos, somos apenas a parte. Isso aí. Porque, irmãos, o que a gente tem visto de pessoas, né, que infelizmente não congregam em nenhuma igreja ou não querem ir, às vezes por diversas causas, né, por conta disso, por conta daquilo. Todo mundo é culpado, né? Quando a pessoa não quer, ela vai criando isso. Mas a verdade é que essas pessoas não compreendem a necessidade de nós estarmos juntos. A Bíblia fala, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, fala que nós temos isso, né? Deixa eu ler aqui. Hebreus, capítulo 10, no versículo, a partir do 23, fala assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que está se aproximando aquele dia. Então, irmãos, esse negócio de eu não preciso ir para a igreja para estar unido no corpo de Cristo, isso é uma falácia, isso é uma inverdade. Porque, segundo a Bíblia, nós precisamos estar unidos. Aí quem quer, interpreta da forma que quer, né, pastor? Irmãos, mas é unido só em propósito, é unido só em espírito. Não, irmãos, é unidos em corpo também. Você sabe, porque você viveu a época da pandemia, você sabe que assistir um culto numa live é diferente de estar no culto na igreja. Não adianta, né? Então nós precisamos, irmão, estar unidos segundo a palavra de Deus. Ainda mais quando vocês verem que estão se aproximando aqueles dias. Congreguem, estejam juntos, não deixando a congregação. Não deixe a congregação. Mas pastor isso, pastor aquilo. Ei, irmão, tá tudo bem se às vezes o seu pastor fala alguma coisa, mas se você não se sente bem, não é na tua casa que você vai achar resposta. Procura outro pastor ou conversa com teu pastor.
Porque às vezes o pastor fala alguma coisa, pastor, e a verdade não é que ele falou algo, é que eu entendi errado. Mas eu vejo tantas pessoas que, perdão a expressão, mas são até covardes, né, de poderia resolver isso indo falar com o pastor, mas não vão e acabam saindo da igreja. Então, irmãos, precisamos estar juntos, congregando, sabendo que já é chegada a última hora. Não é hora de nós estarmos discutindo uns com os outros, é hora de nós nos unirmos. Estão vendo que está se aproximando? Esse é conselho bíblico, a gente acabou de ler. Vocês estão vendo que está se aproximando os últimos dias? Vocês estão ouvindo falar de guerra no Oriente? Estão ouvindo falar de guerra aqui na América? Estão ouvindo de falar de perseguição? Estão ouvindo que cada dia mais os vulcões têm aumentado, né, a erupção, cada dia mais vulcões têm entrado em erupção? Isso é porque o Senhor está às portas, está prestes a vir. Então precisamos estar unidos para que nenhum de nós venha se perder, né, irmãos? Então, em nome de Jesus, fique ligado nessa união que nós precisamos ter. Igreja precisa estar unida. E é importante demais o tema desse programa aqui hoje. A gente também às vezes quer estar unido só quando está tudo bem, quando tem alguém tem algo para nos oferecer. Mas, irmãos, união é em todo tempo, porque nós temos, segundo a Bíblia, de andar pelo menos 2. Isso aí. No dia que eu estiver fraco, o pastor aqui vai me fortalecer. Isso aí. Mas ele não é super-homem. Um dia também ele vai precisar de mim. É desse jeito. Ele vai precisar da minha oração, vai precisar do meu conselho, do meu auxílio, e eu preciso estar preparado e unido num só propósito. E isso é muito importante também, trazendo para a questão também dos membros do corpo, né? Quando um membro está com falha, o outro membro, por mais que se esforce mais, a tendência é o rim fazer a parte daquele do outro que parou de funcionar. Até que venha ter um transplante, alguma outra coisa, ele tenta salvar o corpo trabalhando. É claro que isso não é normal e não pode ficar assim para sempre. Mas a tendência nessa importância é muito interessante, meu irmão. É o membro estar ajudando o outro. Isso. Porque nós estamos muito acostumados apenas com a amputagem. Não serve mais, vamos amputar e lançar fora. Nos é interessante o apóstolo Paulo trabalhando também no contexto da união orgânica da igreja. Ele fala um versículo muito interessante em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Para nós entendermos, ninguém é corpo sozinho. Sozinho você é um membro do corpo. Faz parte da membresia de Cristo, mas você não é o corpo de Cristo. Assim também com respeito a Cristo. E o versículo de número 14, que nos ajuda também nesse entendimento, nos diz assim: porque também o corpo não é um só, mas ele tem diversos membros. Meus amados, é cada um fazendo o seu papel. E é claro, quando um faltar ou precisar de ajuda, a última solução é a amputação. Nós vemos quando a pessoa está, por exemplo, com diabetes, tenta lhe salvar aquele membro até o último ponto. Quando não consegue mesmo, que vai e corta. Isso é bastante interessante, por quê? Porque naquela história amada que o Senhor nos contou, sobre aquela, se não me engano, figueira que não produzia nada dentro daquele vinhateiro, naquele local de vinha. Era interessante que o mestre dele já falou: arranca, para que eu vou ter isso ocupando a minha terra inutilmente? Aí ele olha e fala: não, Senhor, deixa ele aqui só mais um ano, tá? Eu vou tentar preparar a terra, cuidar dela certinha, e quem sabe ela venha estar produzindo. Mas se não produzir, arranca e lança fora. A importância, meu irmão, olha só a importância de nós aprendermos a amar o nosso irmão que é membro do mesmo corpo que o nosso. É claro, eu repito, o membro não trabalha para sempre sozinho. Ele pode ajudar fulano de tal até um certo ponto. Mas se aquele membro está tendenciado a morrer, a ser amputado, não é nós que vamos impedir.
Não é nós que vamos estar doando nosso sangue por ele, até porque Cristo já doou o sangue. O sangue que corre no corpo de Cristo é o sangue de Cristo, não é o sangue meu ou teu. Para os irmãos entenderem, nós somos apenas como um certo pregador usou, né? Um cano que passa uma água boa, trabalhando para que todos sejam bem saciados com esta água. Mas o que é interessante é que quem sacia não somos nós. Nós somos apenas um objeto de transmissão, para os irmãos entender. Mas Cristo trabalha nessa perfeição. E por isso, meu irmão, é importante nós aprendemos a reconhecer até os nossos pontos, até onde nós conseguimos trabalhar, até onde nós conseguimos chegar, até onde nós conseguimos ir. Até porque também, como falou já o presbítero Adael, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, fala um pouco sobre esta união, é melhor ter dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Um cordão de 3 curvas é mais difícil de se romper. Salmista também nos ensinando um pouco a respeito sobre a bênção de Deus sobre a família. Ele fala: ei, bem-aventurados são os filhos da tua mocidade, porque você não irá passar vexame quando os seus inimigos tentar discutir com você na porta de sua casa, porque os teus filhos já vão estar fortes, vão intimidar aquele que vem contra ti. Isso é maravilhoso mesmo, como a união afasta até aquele que vem para contender. Uma igreja, quando está unida, pode até se levantar um querendo trazer uma contenda, mas o corpo de Cristo já está tão unido ali, meus irmãos, está tão bem trabalhado, que ele não sofre o vexame daquele que quer trazer contenda. É o contendeiro que sai para longe. E isso é interessante sobre essa força que a união traz. Esse cordão de 3 curvas que é mais difícil de se romper. Quando a união de Cristo desce sobre a igreja dele, meu irmão, não tem contenda que derrube. Glória a Deus. Não tem, meu irmão, seta que difame, porque a união dos tais glorifica o nome do seu Deus ao ponto do inimigo ser envergonhado. Não é isso? Exatamente. Às vezes a gente deixa de estar unidos por coisa tão boba dentro da igreja, né, pastor? Isso. A Bíblia fala que nós temos que estar vigilantes o tempo todo. E nós que às vezes vemos, são diversas as causas. Estão organizando uma festa. Fulano não gostou do uniforme, já fica triste. Fulano não gostou disso, já fica cabisbaixo, já se afasta um pouco. E são tantas questões assim, questões bobas, que fazem as pessoas deixarem de ser unidas. E isso é preocupante demais. É preocupante porque normalmente as pessoas que fazem isso, elas não têm 1 ou 2 anos de igreja. Já tem muitos anos. Irmãos, a grosso modo, até quando a gente vai querer ficar tomando leitinho, como fala o apóstolo Paulo? Né? Porque tem tanta coisa para a igreja se preocupar, tanta coisa para a igreja fazer, mas para isso ela precisa estar unida. Mas às vezes, como eu falei, a gente quebra a união por algo fútil, algo que não faz sentido. Então, vamos rever realmente o que nós precisamos fazer para estar unidos. Esse ponto é muito importante, né? Só completando aí com o versículo de Romanos capítulo 12, versículo 10, que fala: meus amados, amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros do que a vocês mesmos. O que é interessante é que para a união ser trabalhada, nós temos que entender o que é esse versículo aqui. Como nós percebemos, tem muitas pessoas, né, meu irmão, se desviando, não querendo mais ir na igreja, ou mudando de igreja por causa de um uniforme, como o presbítero Adael falou aqui. Lá na igreja, isso, graças a Deus, até então não aconteceu. Mas onde tem pessoas, isso está bastante trabalhado, propício a acontecer, né, meus irmãos? E infelizmente nós não conseguimos entender com clareza a respeito do que é honrar uns aos outros. Nós não conseguimos honrar a opinião do irmão por causa de uma roupa. Como que nós conseguiremos honrar ele ou respeitar a opinião dele em uma situação um pouco mais adversa que a nossa, meu irmão? É claro que não é aceitar também tudo aquilo que a Bíblia condena, nós condenamos. Mas o que é basicamente fútil, vamos nos preferir a nos honrar. Porque muitas vezes, se você é casado, sabe o que eu estou falando, né, meus irmãos?
Muitas vezes um dos cônjuges tem que passar como errado para que a paz venha estar reinando em sua casa. E isso é normal. Isso é normal. Na união para o povo se manter unido, muitas vezes nós temos que aprender o que é honraria, para que o nome do Senhor seja glorificado mesmo. Jesus, ele não teria que passar por tudo aquilo que ele passou. Primeiramente, ele passou para honrar a palavra do seu Pai. Ele falou que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Eu quero que passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Olha só, meu irmão, que coisa magnífica, ao ponto de o apóstolo Paulo, naquele hino sensacional dos Filipenses 2, fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Porque ele, sendo em forma de Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele veio, ele se esvaziou. Meu irmão, isso é muito sério. Uma coisa é eu não fazer aquilo que eu não consigo. Uma coisa é eu conseguindo me sair daquela situação e mesmo assim me esvaziar de mim mesmo, assumindo minha forma em forma de servo, fazer-me em semelhança de homem e depois de reconhecido nesta figura humana, ser obediente à morte de cruz. Uma coisa, meu irmão, é quando não tem escape, eu falo, Senhor, eu vou passar contigo, vou passar pela fé e passo mesmo. Outra coisa é quando eu consigo sair. Eu só estou aqui porque eu quero. A minha vontade não é de estar aqui, e pela minha possibilidade eu posso sair tranquilo. Aí o Senhor fala, não, fica. E uma coisa é eu ficar para a junção da igreja, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Olha só o exemplo de Cristo. Porque nessa obediência agora teve a promessa, né, meus irmãos? Por tudo isso que ele fez, agora não existe um outro nome dado entre os homens que não seja o de Jesus, que importa que sejamos salvos. Ao ponto também de como nesse mesmo capítulo de Filipenses, capítulo 2, fala que sobre este nome também todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Para quem? Para a glória de Deus Pai. Olha só que magnífico, meus irmãos. A obediência de Cristo foi para a glória de Deus Pai. E a glorificação a Cristo também é para a glória de Deus Pai. Tudo trabalha para este comum, para esta bênção sensacional. Aí está o poder da união. Aí está o poder da honraria. Aí está o poder da presença de Deus na vida da igreja. Pode trabalhar também no assunto. Quando tiver vontade de falar, pode falar que a gente segue. Mas é isso, irmãos. É isso. Eu costumo sempre falar que a igreja não entende o quão poder Deus colocou em nossas mãos quando a gente fala a respeito de união. Na semana passada a gente relatou sobre o apóstolo Pedro, que estava preso, e a igreja se uniu para poder orar. Tem também ali em Atos capítulo 1, ali no início mesmo, quando Jesus está com os discípulos, que passa 40 dias. E quando Jesus é assunto aos céus, ali no versículo 11 do capítulo 1, a gente vê que o povo creu e entendeu o que Jesus tinha falado, os discípulos. Porque ao invés de sair dali para a casa deles, cada um para a sua casa, eles entenderam que eles precisavam estar unidos. E para onde eles foram? Eles foram se juntar em oração. Então, queridos, segundo a Bíblia, foi respondida a oração deles. Aleluia. Atos capítulo 2. E todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Então, irmãos, olha a necessidade de estar unido. E união, ela incomoda o inferno. Incomoda, se levantam calúnias, porque quem está unido prospera de uma forma que uma igreja, quando ela está unida, ela prospera, e as pessoas não entendem. Às vezes a igreja, ela é uma igreja que nem é tão grande, tão pequena, é pequena e prospera. Às vezes uma igreja de 10 membros faz coisa que uma igreja de, às vezes, 100 membros não faz. Então, irmão, sabe o que é isso? É união, é estar juntos pelo mesmo propósito. Então, nós precisamos compreender isso. Quando a igreja se une, principalmente para orar, né, pastor? Com certeza. Principalmente para orar. Quando a igreja se une para orar, esquece, irmãos, o resto, porque Deus, ele dá a vitória. Jesus, o tempo todo no seu ministério, ele fala a respeito disso, né? Ele fala que se nós orarmos, ele responde. Ele fala que se nós buscarmos, o papai dá.
porque Deus está cuidando de nós. Nós somos filhos de Deus. E se a gente compreender que a gente orando, pedindo, Ele faz, então que assim seja. Precisamos estar unidos. Não vamos... tem gente que não gosta de se unir. Às vezes aí vai lá para a Bíblia. Não vou para o monte com os irmãos não. Prefiro orar dentro ali do meu quarto. Amém, ora dentro do teu quarto. Mas isso não extingue, né, a necessidade de você estar orando junto, em união, juntamente com os irmãos. Meus amados, a gente tem que ver como que funcionam as coisas. Deus nunca dá vitória para a igreja quando está desunida. Nunca deu e não vai dar. Porque a igreja desunida é uma igreja dividida, um reino dividido. Jesus, ele bem falou a respeito disso, né, professor? Quando ele foi questionado lá, que ele expulsou o demônio, e o demônio e os fariseus falaram, ele expulsa eles em nome de Beelzebu. E Jesus falou, não, porque senão ele mesmo estaria disputando com ele mesmo, se dividindo entre si mesmo. Isso é um erro até de lógica, né? Exatamente, é um erro até de lógica, não faz sentido. Por quê? Porque Jesus, ele sabe, ele entende que independente do lugar, da área, sem união não funciona. Sem união não dá certo. As pessoas têm que estar no mesmo propósito para as coisas andarem. E isso é interessante porque poucas pessoas são aquelas que gostam de se unirem para o bem. E interessante é que muitas pessoas gostam de se unir para assuntos que não é para a glória de Deus. Meus irmãos, pensa bem. Eu sempre trabalhei muito com cruzadas. E eu sei a dificuldade que tem em fazer uma cruzada. Mas para um grupo de pessoas ímpias realizarem um show, um pagode, um samba, uma social, meus irmãos, eles se juntam e a maioria das vezes o som é de primeira. É verdade. Os instrumentos são de primeira. E nós olhamos e percebemos que esta união não é para a glória de Deus, mas está bem mais aperfeiçoada do que a união de muitos membros de Cristo. O que é interessante mesmo é que no livro do princípio, lá de Bereshit, o livro do Gênesis, ele nos ensina um pouco sobre essa questão de união para a glória do homem, não a glória de Deus. No caso da Torre de Babel, é claro que o desejo de Deus é que o povo seja unido, mas para a glória dele. Ele se une, constrói aquela torre. Se eu não estou enganado, é em Gênesis capítulo 11. É isso aí. Um pouco antes da chamada de Abraão, né? Eles começam a construir aquela torre, trabalhar. Quando o Senhor olha, fala, eita, rapaz, o povo está se unindo para aquilo que é mal. Agora, infelizmente, eu vou ter que espalhar ele da face da terra, porque agora não vai mais ter intentos para o seu coração. Tudo que eles quiserem fazer contra mim, agora eles vão querer fazer, achando que não tem ninguém que vai dar um basta. E como o Senhor ainda domina tudo e todos, fala, acabou. Novamente eu repito, é claro que o desejo de Deus sempre foi a união, mas para a glória dele. Haja vista, como o presbítero Adael falou aqui já em Atos 2, quando o Espírito desce, a primeira manifestação que tem é as línguas idiomáticas. São as línguas idiomáticas, que vai estar 120 falando em línguas, não línguas a qual ninguém vai entender. Mas a Bíblia fala que lá tinha pessoas do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, 13 nações, para resumir. E eles olhavam para o outro e falavam, não são galileus estes? E como nós ouvimos eles falar as glórias de Deus em nossa língua materna? Aí nós entendemos isso, meus irmãos. A glória de Deus tem que ser o desejo da igreja. E o desejo da igreja tem que ser a união para a glória de Deus. Até quando o Senhor visita o seu povo, olha só, o pecado, a desobediência causou a separação de todos. Mas a união e a oração em Atos 2 teve a união em línguas, o propósito de Deus aplicado e muito bem aplicado. Pode falar logo mais, vamos entrar no comerciais aí? Mas pode... Sim. Irmãos, falando ainda a respeito da Torre de Babel, ali acontece algo muito interessante que Deus fala. Porque como o pastor falou, a vontade de Deus é união, mas união em nome do Senhor, para fazer as coisas do Senhor. Mas prestem atenção no que estava acontecendo ali em Gênesis capítulo 11, versículo 6, olha o que o Senhor fala. E o Senhor disse, eis que é um povo, e todos têm a mesma língua, e isto é o que todos começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.
O que Deus está falando aqui é que não há limite, não há restrição, não há limite para o que eles quiserem fazer. Eles vão fazer. Quando tem união, né? Quando tem seja união. Para o bem ou seja para o mal. Exatamente, mas aqui era uma coisa que estava entristecendo extremamente ao Senhor. Mas o Senhor falou que pela união deles, eles iam fazer coisas que não tinha limite. Agora eu imagino, isso não era trabalho para Deus. Imagine se a gente se une nesse propósito para trabalhar para Deus. Com certeza. Se as trevas conseguem fazer coisas a ponto de Deus falar isso, imagine a igreja, irmãos. Imagine a igreja nessa união, querendo fazer, querendo estar juntos, querendo construir altares para adorar o Senhor, querendo construir igrejas onde não tem igrejas. Porque a gente, falando a respeito disso, a gente tem R$20, R$30, R$40, R$50 para comer uma pizza, para comer o lanche, para isso e aquilo. Mas a gente fala assim, irmãos, a gente está sustentando um missionário lá em Moçambique. Oferta aí. Porque se a gente, aí vai ver lá a situação do irmão em Moçambique. Ou onde quer que seja. O irmão come aqueles biscoitos de barro com sal. Aí a pessoa ali, amém. Mas é diferente o dinheiro que ela tira. Ela não tem coragem de tirar R$50 para poder ofertar, mas às vezes ela oferta 10. Ela oferta 20. Eu ouvi uma frase que... Essa frase ela me tocou muito. Como é que R$10 é tão pouco no shopping, mas para ofertar na igreja é tanto dinheiro, né? E isso, irmãos, às vezes é a nossa falta de visão mesmo do céu. Falta de visão mesmo de Deus. Nós precisamos saber onde realmente o dinheiro da igreja é aplicado, mas isso não extingue a gente de ofertar. Não nos dá o direito, né, de parar de ofertar na obra do Senhor. Exatamente. Então, irmãos, vamos olhar para isso. Isso é importante. Se um povo que se une para fazer o mal consegue fazer o mal na mais perfeita vontade, imagina o povo de Deus, o Deus que é dono do ouro e da prata, né? Então, que a gente possa, irmãos, estar unidos aí nesse propósito dessa forma, porque é importante para a igreja, é importante para a gente estar unido para fazer o bem, né? É isso aí, meus irmãos. Nós vamos estar chamando já o nosso comercial, já vai dar já 4h30. Logo após, vamos estar trazendo mais um versículo para estarmos trabalhando neste mesmo assunto. E também vai ter a nossa oração. Mande teu pedido de oração pelo WhatsApp, manda também aí nos comentários na plataforma que você está nos seguindo aí. E seja abençoado também, tá? Logo estamos de volta. É Gospel. Voltamos. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. É isso aí, meus irmãos. Para concluirmos esse assunto de união, nos é interessante, a gente não poderia deixar também de expor a palavra sensacional que Cristo nos deixou em João 17, versículo 22 e 23, que nos diz assim: eu lhes tenho transmitido... Isso aqui é muito lindo, meus irmãos. Ele olha para o povo que está ouvindo e fala: eu, não é ninguém, sou eu. Eu lhe tenho transmitido a minha glória. Olha só que coisa maravilhosa. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado. Olha só, ele falando basicamente com Deus, né? Para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, versículo 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Isso aqui é muito maravilhoso, meu irmão. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Meus amados, essa unidade entre a igreja tem que ser semelhante ou idêntica à unidade entre Jesus e o Deus Pai. Porque essa união é uma união que auxilia até na fé do ímpio. Porque Jesus fala assim: para que o mundo saiba ou creia que tu me enviastes. Se faltar esta união no corpo da igreja,
a tendência é a incredulidade aumentar no coração deles, porque o povo de fora olha e fala: como que este povo fala tanto este ponto, mas a união deles é pior do que muitas vezes a união maligna. Então isso é de se assustar ao entendermos o quão é importante a união para a igreja, ao ponto de uma das poucas instruções feitas em oração por Jesus, uma delas foi sobre a união do povo dele, espalhando esta glória, simplesmente com o intuito de que a união seja algo sincero e genuína. Fala um pouquinho sobre essa união. Na terra, irmãos, nós somos exemplos. Nós somos mensageiros de Cristo. Se nós, igreja, não temos união, é o que o pastor falou. Se nós, igreja, não temos união, como o mundo terá? Né? Como terá paz? Em quem eles terão referência como algo bom? Sempre na história da igreja, a igreja foi referência. Referência de um povo diferente. Até para quem não gostava, né? Sabia que era um povo diferente. Então, irmãos, nós temos que ser esse exemplo. O pastor citou aqui, alguém de fora olha, como que eles falam de união, mas nem eles mesmos são unidos. Isso é uma vergonha pra gente tremenda, queridos, como cristão, porque realmente acontece, né? A gente, às vezes, eu já vi e eu repreendi uma pessoa que estava falando mal do seu próprio pastor para um não crente. Talvez essa pessoa não entenda, mas isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. Nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade grande de estar unidos. Mas a falta de união, às vezes, é proporcionada por nós mesmos, né? O inimigo, ele não usa muitas das vezes ninguém lá fora para poder agir, para desunir a igreja. Ele usa nós mesmos. Então nós temos que estar vigilante para não ser usado por ele, né? Porque, queridos, é importante demais a gente ficar ligado. Como eu falei, a Bíblia fala que nós temos uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. E essas pessoas querem ver um exemplo na gente, querem ver algo maior em nós. Mas às vezes, qual o exemplo que ela tem de alguém que está falando mal de outro crente, de outra pessoa, para ela? Não tem exemplo nenhum, né? Então, irmãos, nós temos que dar exemplo, tomar cuidado com essa questão do falta de união, do falar mal um do outro. A Bíblia fala que 6 coisas odeia o Senhor, mas a 7ª ele abomina. O que ele abomina, pastor? Que semeia contenda entre os irmãos, né? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Como é que você tá andando certinho, tá andando direitinho, e uma coisa que você fala, ou às vezes vai lá, fofoca, fala alguma coisa, você está sendo abominado por Deus. Porque o que a Bíblia fala, o Senhor abomina questão de fofoca. E infelizmente é triste falar, né, pastor? Mas tem muito crente fofoqueiro, muito crente que causa a desunião no meio da igreja. E isso é triste. O Senhor, ele tem nos visto e ele tem abominado esse tipo de atitude, esse tipo de pessoa e esse tipo de coisa, esse tipo de atitude que a pessoa fala. Então, queridos, estejam cientes de que o Senhor, ele não se alegra, né, com a nossa falta de união. A gente tem visto e a gente é muito separado por denominação, né? Denominação, qual a sua igreja? É a Assembleia. Qual a sua igreja? É Batista, é Metodista, é isso e aquilo. E as pessoas ficam meio assim, irmão, somos igreja, adoramos ao Senhor, queremos o melhor para nós, queremos que o mundo seja salvo. Esse é o propósito da igreja. Com certeza. Não é porque um fulano é batista, o outro é assembleiano, enfim, que tem que haver falta de união, não. Às vezes a gente sai da nossa igreja ali e quer fazer parceria com o pastor tal, pastor fulano, pastor ciclano. O pastor, às vezes, ele se segura, ele não quer fazer parceria para poder resgatar almas, porque o nome da igreja é diferente, irmãos.
Então isso é muito sério. A gente está falando de união aqui hoje. Isso é muito sério para a igreja. Igreja tem que estar unida, não por denominação, mas tem que estar unida em propósito. Aleluia. O propósito da igreja é resgatar almas para o Senhor Jesus cada vez mais, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas Ele não vai vir do céu mais e se apresentar dizendo: eu vou salvar. Ele vai te usar, Ele vai me usar, porque nós somos ministro do Senhor Jesus Cristo. Né, pastor? É isso aí. Isso é muito importante, né, meus irmãos? A gente olhar para esta união. Jesus, ele veio com a missão de unir, né? No caso, a igreja. Infelizmente, em nossa sociedade, não só de agora, mas isso não começou há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, não, bem lá atrás. Já veio ocorrendo os rachas sobre rachas, rachas sobre rachas, e quando foi ver, basicamente cada um está levantando uma bandeira da sua igreja, estão esquecendo que o centro ainda é Cristo. O centro ainda da nossa fé é o Senhor. Quantas vezes, até mesmo em evangelismos, cruzadas, diversos eventos missionários, é mais citado o nome da igreja que está fazendo e dos apoiadores do que o propósito de estar ali, que é pregar a palavra para que vidas venham a ser salvas. Visitar aquele povo tanto com fé, com manifestações de poder, milagres, se for da permissão do Senhor. E todavia isso é o que está muito faltando em nossos dias. Vamos estar nos unindo, mas não com a união dos irmãos de Babel. Vamos nos unir com o propósito de Atos 2. Clamamos a Deus em oração. Glória a Deus. O Senhor levanta um povo para evangelização. A igreja de Atos continua orando, ao ponto do Espírito se manifestar e fala: separa agora Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Se não tiver oração, a obra do Senhor fica cada dia mais sem ceifeiros. Mas se tiver oração, quando não tem ceifeiro, o Senhor só olha e fala: pode separar que eu já tenho. Dá até os nomes, porque o Senhor cuida do povo dele. Vamos nos mergulhar mais aí nesta oração, neste clamor. Eu te convido aí a estar fazendo teu pedido de oração aí. Vamos estar orando. O presbítero Adael vai estar orando aí. E logo após da oração nós vamos já estar indo para as considerações finais e assim encerrando mais essa programação. Mas fique conosco. Essa oração vai abençoar a tua vida. Chama aí os teus amigos, chama a tua família. Vem estar orando juntamente conosco. Dá aí as suas mãos aí e vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Curve a tua cabeça juntamente conosco aqui neste lugar. O nosso Deus que está aqui, Ele está aí também com você, nos acompanhando através da tua caixa de som, nos acompanhando através do teu carro, da tua casa, do teu trabalho, aonde quer que você esteja ouvindo essa transmissão. Presbítero Adael, fica à vontade. É momento de falar com Deus. Senhor Deus, Pai, hoje nós viemos aqui com um propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Falar a respeito da necessidade da união da igreja. Eu sei que deve estar sendo difícil, Senhor, aos teus olhos ver tanta divisão de um povo que era para estar unido fazendo a diferença. Mas, Pai, nós ainda cremos que há solução para esta causa. Nós ainda cremos, Deus, que nós estaremos tudo no mesmo propósito. Porque a igreja do Senhor foi chamada para isso e o Teu Espírito Santo habita em nós. O Senhor tem nos chamado para a união. Nossos corações, às vezes, são um pouco teimosos, Senhor. Dizemos não queremos. Mas eu creio que tudo isso será tirado em nome de Jesus. Porque o Senhor não levantou, não nos fez trazer esse tema aqui à toa ou em vão, não foi, Senhor. Foi porque pessoas através das ondas sonoras, do que nós estamos falando aqui nesta tarde, precisam saber, precisam entender que a união é a chave da nossa vitória. Senhor Deus querido, Pai amado, tem misericórdia da tua igreja e do teu povo, Senhor. Deus querido, eu sei que nós temos sido falhos como igreja, mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a nossa igreja, abençoe tudo, ó Pai querido, que nos cerca. Que nós possamos entender, ó Pai querido, que precisamos orar juntos, consagrar juntos, buscar almas ao Senhor juntos, ó Pai.
Deus querido, quebra todo orgulho, toda altivez, tudo aquilo que serve de impedimento, ó Pai. Tudo aquilo que o inimigo da nossa alma preparou, ó Pai querido, para manter essa divisão, Senhor. Que nós possamos estar passando por cima, ó Pai querido, de tudo isso. E sejamos, ó Pai querido, fiéis ao que o Senhor tem nos chamado para fazer. Jesus Cristo, eu quero também te pedir por cada pessoa que pediu oração. E aquelas também que não conseguiram, mas estão ouvindo, ó Pai querido, e querem pedir, ó Pai. Cada família, cada vida, Senhor, que foi colocada em Tuas mãos. Que o Senhor possa, ó Pai querido, atender a oração do Teu filho, da Tua filha, ó Pai. Senhor Deus querido, tem pessoas que precisam de cura. Outras precisam de uma libertação para alguém ou até para ela mesma. Outras precisam de tantas coisas que só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer o milagre que o Senhor quiser, porque o Senhor é o Deus que faz e que pode todas as coisas, Jesus. Deus querido, eu tenho certeza que não está sendo colocado aqui agora palavras vazias, mas palavras, Senhor, de alguém que crê que o Senhor tem poder para mudar o quadro, tem poder para mudar a história daquele que acredita no Senhor. Nós estamos recorrendo ao Senhor porque, Deus, não há outro além de Ti. Não há outro que possa fazer o que o Senhor faz. Não há outro que possa livrar a nossa alma. Não há outro que possa fazer por nós tanta maravilha como o Senhor faz dia após dia na nossa vida. Ó Pai do céu, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos Te amar ainda mais. Amar ainda mais o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Amar ainda mais, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, ó Pai querido, nos ensina a amar uns aos outros como o Senhor já falou. Ensina-nos a querer o outro bem, Senhor, até quando o outro nos quer mal. Porque, Deus querido, Deus amado, nós precisamos amar com o amor do Senhor. O nosso próprio amor é um amor falho, fraco, Senhor. Mas o Teu amor é um verdadeiro amor. Aleluia. Então, Deus querido, desperta essa paz, essa graça em nosso coração como igreja do Senhor. Nos faz estar unidos em um só propósito. Eu Te peço, Senhor, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor venha estar abençoando a tua casa, abençoando a tua família, abençoando, meu irmão, a tua noite maravilhosa de Natal. Nós não vamos estar nos vendo, né, até esse próximo sábado. Natal é agora segunda-feira. Até lá, que o Senhor venha estar abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, te dando uma noite abençoada juntamente com a tua família. Você que está longe da sua família, meu irmão, mas que o Senhor venha estar sendo o teu afeto, o teu sustentador. E que em nome de Jesus Cristo, que mais este Natal, mais este final de ano, venhamos escolher passar com o Senhor. Venhamos escolher passar com o nosso Salvador e Jesus Cristo de Nazaré. Antes de estar buscando ou chamando o encerramento, vou passar também a palavra para o presbítero para estar desejando também um Feliz Natal para vocês e que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, Feliz Natal. Que Deus abençoe o Natal de vocês, que vocês compreendam, né, o propósito do Natal. Agradecer, né, pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que não querem agradecer porque falam que Jesus não nasceu no dia 25. E tudo bem, mas a questão é o que significa, né, o que significa o Natal. Então, queridos, em nome de Jesus, não deixem perder o propósito. Eu vejo tanta gente, né, se arrumando, outras chorando, outras comprando um monte de bebida alcoólica, de cerveja para poder ter o Natal. Irmãos, o Natal não tem nada a ver com isso. O Natal é alegria no Senhor, né? Aleluia. Então que vocês possam ter um Feliz Natal, ter uma prosperidade na vida de vocês em nome de Jesus. E que tudo funcione, tudo dê certo. Que você preparou para esse Natal, que tudo venha correr na mais perfeita paz e vontade do Senhor em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos, estamos ficando por aqui. Continue sintonizado na rádio Macaé Gospel e tem muita coisa maravilhosa para você e que Deus em Cristo está te abençoando. Um excelente Natal, um excelente final de semana de paz e alegria para você e a sua família em nome de Jesus.